todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Vamos pedir a Jesus neste momento que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, os nossos amigos, os nossos familiares, onde quer que eles estejam. Abençoa, Jesus, a toda a humanidade tão carente do teu amor, tão carente da tua bênção. E o texto para refletirmos é do livro Palavras da Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito por Chico Xavier. E ele tem por título Guardai-vos. E começa com uma citação de Judas 1.10. Este, porém, diz mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. E começa o texto. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairo e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas, inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que em suas manifestações instintivas se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo, à luz do Evangelho, para que a nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa, no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio da circunstância que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Esse texto nos faz refletir sobre o teor das conversas, dos comentários que ouvimos e dos quais muitas vezes participamos. Como estão as nossas conversas, os nossos comentários? Ele coloca aqui para nos guardar das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. E quando ele fala assim, há duas conotações. Uma, de nós nos afastarmos daqueles murmuradores irresponsáveis, como também de nós procurarmos não sermos murmuradores irresponsáveis. Ele comenta a respeito daquelas pessoas sempre dispostas a um comentário não tão bom, a um comentário ingrato sobre outras pessoas ou situações. E isso, comentar sobre coisas que não sabemos, conversar sobre coisas que não sabemos, pode ser muito prejudicial. Prejudicial a quem fala, mas muito mais prejudicial àquela pessoa ou àquela situação da qual estamos comentando. E ele nos coloca também do fato de que podemos comentar situações, comentar fatos sobre pessoas e deixarmos de lado o conhecimento que nós já temos, deixarmos de lado toda aquela ideia que o Jesus nos deixou em seu Evangelho. E a principal é a caridade que nós devemos ter para com o outro. Vale a pena eu comentar, eu conversar sobre determinado fato, sobre determinada situação que uma pessoa cometeu?
a quem irá beneficiar seu comentário? Isso será só em prejuízo dela? Se é só em prejuízo dela, por que passar adiante? Por que levar adiante? Aí está o momento de nós usarmos possivelmente a caridade moral, aquela caridade em que vê o erro do outro, vê que o outro agiu mal daquele momento, e se não irá beneficiar a ninguém comentar, por que falar? E entrar também, meus amigos, numa conversa de baixo teor, numa conversa que não eleva, ao contrário, de uma conversa que rebaixa. Essa conversa normalmente vai ter um teor vibratório bem menor. Que benefício nós teremos de participar de uma conversa assim? De participar de comentários desta forma? Então, esse texto de Emmanuel, a orientação que ele nos dá, não é só para nós nos afastarmos dessas conversas, desses comentários, deste teor, mas também, principalmente, de não o fazermos. E ele nos diz que concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho para que a nossa análise não seja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Vejam só, a sabedoria de saber até onde vai o nosso conhecimento, de termos ciência da nossa própria ignorância, respeitando o domínio da circunstância que não conhecemos. Ou seja, falar, comentar, se for o caso e se for necessário, sobre que efetivamente conhecemos, sobre o que efetivamente podemos ter certeza no falar. E mesmo assim, comentar, falar sobre algo que sabemos, tecer comentários sobre isso, pode ter também um outro lado muito importante para nós analisarmos. Como podemos saber o que levou aquela pessoa a fazer, a falar algo? Nós não sabemos do que vai no íntimo dela. E mais uma vez aí é o ponto da caridade moral. Aquilo vai beneficiar a quem o que vamos falar? Ou simplesmente vai trazer prejuízo somente àquela pessoa? Mesmo que nós tenhamos ciência do que vamos falar é uma verdade, é necessário nós pensarmos bem antes de agir, porque um comentário, uma conversa levada sobre um fato não tão agradável pode trazer muitos prejuízos ao demais sobre quem falamos. Então, Mestre Jesus, te pedimos nesse momento que nos ajude a usar o filtro da caridade. Sempre que formos conversarmos, tecer comentários, para que a caridade impere no nosso dia, na nossa vida, hoje e sempre, Mestre Jesus. Esteja conosco, que assim possa ser.